Se Deus é todo-poderoso e bondoso, por que existe tanto mal no mundo? Você já se questionou quanto a essas coisas? Existe um argumento clássico que é atribuído ao filósofo grego Epicuro, que viveu no século IV a.C., que foi mais tarde trabalhado por outros filósofos, sendo o mais notório deles David Hume. Então esse argumento busca levantar algumas objeções, colocando em dúvida a existência de um Deus bondoso e todo-poderoso. E aqui a gente vai ver então se realmente são argumentos bem sucedidos contra a existência de Deus. Gostaria então de dar as boas-vindas a vocês, então, bem-vindos ao Defesa Cristã. O meu nome é Lucas e hoje eu vou tratar aqui sobre esse assunto difícil, porém necessário, o problema do mal. Esse é um argumento muito usado, provavelmente você já viu na internet algo relacionado a isso. Veja uma síntese então na tela aí desse argumento. Se Deus quer impedir o mal, mas não pode, então Deus não é onipotente. Se Deus pode, mas Deus não quer, então ele não é bom. Se Deus pode e quer, então por que o mal existe? Primeiramente, então, eu gostaria de dizer que eu vou usar aqui como uma das bases para defender a coexistência de Deus e do mal. E mal entende-se sofrimento, um mal moral e etc. Eu vou usar o capítulo 7 do livro Em Guarda, de William Lane Craig, em que ele trata, então, nesse capítulo sobre o problema do mal, sobre o sofrimento. Muitos cristãos de peso já trataram sobre este tema do mal. Para citar apenas alguns, Agostinho, C.S. Lewis, Alvin Plantinga e etc. Então, eu recomendo você depois a buscar estudar o que esses autores escreveram sobre isso. Claro, muitas vezes eles têm as suas particularidades, mas eles têm em comum, então, buscar defender a existência de Deus coexistindo com o mal. Bem, eu vou começar então essa refutação ao paradoxo de Epicuro falando sobre uma falsa oposição que o paradoxo ele propõe. O paradoxo de Epicuro ele parte de uma falsa suposição de que se Deus é bom e poderoso, não pode haver nenhuma razão para o mal existir. Mas cá entre nós, basicamente isso é só um palpite, é só uma opinião, porque a gente sabe que Deus ele pode ter razões que nós não conseguimos compreender, razões que nós não conseguimos entender por sermos seres limitados. Pois bem, eu vou então citar aqui 2 exemplos para clarear um pouco esse assunto. Podemos pensar em várias analogias para exemplificar esse ponto. O pai que permite que o filho leve uma vacina dolorosa, por exemplo. O sofrimento, ele é real. A criança, ela sente dor, mas esse momento de dor momentâneo existiu por um bom motivo, a saber, fazer com que a criança fique protegida contra doenças no futuro. O professor que dá muito material para o aluno estudar é outro exemplo. Para o aluno, aqueles momentos são muitas vezes como uma tortura, mas a médio e longo prazo, esse aluno ele colherá os frutos do seu empenho. Talvez veio à sua memória teus dias de colégio, nos quais tinha aquele professor que enchia a gente de material, mas hoje, né, você colhe o fruto daquele empenho, daquele sofrimento, daquele suor que você teve que derramar. Então, basicamente, o que é considerado muitas vezes sem propósito e ruim é, na verdade, algo necessário para que a médio e longo prazo o real motivo desse sofrimento ele seja entendido. Tomar uma aguinha aqui. Escolhas humanas, agora. É a parte B, então. Agora vamos pensar sobre o mal moral.
O mal moral ele existe porque os seres humanos são livres para escolher. Claro que Deus poderia fazer a gente como robôs programados para obedecer. Se fosse assim, não haveria assassinato, não haveria... Bom, não vou nem citar aqui, mas todos os crimes imagináveis e inimagináveis não existiriam se nós fôssemos como robôs. Mas Deus quis dar essa liberdade de escolha. E a gente sabe que toda escolha tem o quê? Tem consequências. Agora a parte C, então, dessas objeções ao argumento do mal. Agora pense comigo. Coragem, solidariedade, compaixão e diversas outras virtudes não surgem enquanto nós estamos no conforto, mas se desenvolvem em nós somente em meio à dor. O sofrimento ele tem um caráter pedagógico. Você já tinha parado para pensar nisso? E outra, eu pergunto a vocês, você daria valor para a alegria se não soubesse o que é a tristeza? Daria valor para a saúde se não soubesse o que é ficar doente? Entendeu o ponto? O sofrimento ele nos aperfeiçoa em diversos sentidos. Hoje estou com tosse. Portanto, então, a parte D, que é a esperança cristã. Eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente. Eu gostaria de dizer que Deus ele não ficou distante do sofrimento humano. O cristianismo está fundamentado na crença de que o próprio Deus assumiu o corpo de um homem e ele veio aqui e sofreu. Sofreu por mim e por ti. Além do mais, chegará o tempo em que o sofrimento e o mal deixarão de existir. O livro de Apocalipse, ele nos dá a esperança de que chegará o dia em que teremos as nossas lágrimas enxugadas, que a morte, o sofrimento, a dor não mais existirá. Essa é a nossa esperança como cristãos. Bem, concluindo então, dito isto, vimos que o paradoxo de Epicuro busca mostrar a incompatibilidade da coexistência de Deus e do mal. Mas, como nós vimos então nesse breve vídeo, esse argumento ele não é bem sucedido. Deus existe, o sofrimento ele existe, estão aí no mundo, e essas verdades então elas não são excludentes. Mas claro, nós como seres finitos que somos, nós não temos todas as respostas. Tenha em mente que nós não enxergamos a história de maneira, ou melhor, nós enxergamos a história de maneira limitadíssima, mas Deus vê a realidade de maneira abrangente e também conhece todos os detalhes. Portanto, aquele sofrimento que para nós parece não fazer sentido, pode muito bem ter um propósito se olhado de uma maneira panorâmica e também detalhada, com todas as suas nuances. E isso sabemos que só Deus pode fazer, só Deus tem esse poder e essa capacidade. Então, obrigado por estarem comigo. Não esqueça de seu like, seu comentário aí embaixo. É importante também para o engajamento do canal. Escreva a sua opinião sobre esse tema, se concorda com o que eu falei aqui, se não concorda, enfim. Se inscreva se já não é inscrito. Até o próximo vídeo, então, e que Deus os abençoe.